Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre custos, né? E mais especificamente custeio por absorção, ok? E consequentemente eu vou estar respondendo aí para vocês a questão número 24 que caiu no exame de suficiência de 2017, segundo semestre. Tranquilo? Então vamos entender aqui a questão de custos, tá? Custos a gente sabe que é uma disciplina bastante exigida, né? Não só no exame de suficiência, mas também no dia a dia das empresas, né? Então hoje a gente vê profissionais sendo bastante requisitados com essa experiência em custo, tá? Hoje nós sabemos que as empresas elas ganham dinheiro, elas têm uma melhor margem, um melhor resultado quando tem também uma boa gestão de custos, beleza? Então vamos lá, custeio por absorção. Primeiro, porque ele é o tipo, né, de custeio mais requisitado no exame de suficiência? Porque ele é o único aceito, tá certo? Em termos de escrituração contábil. Então, em termos tributários, ele é o único método aceito pela legislação. Nós sabemos que as empresas podem utilizar vários métodos de custeio para gerencial, tá? Mas para societária é absorção. Por isso que ele é o método mais solicitado. Tranquilo? Quando a gente fala de método de custeio, sistema de custeio por absorção, a gente precisa focar muito no seguinte ponto, tá? Imagine que uma empresa ela tem lá a produção de dois produtos, produto A e o produto B. Tranquilo? O conceito principal aqui é a gente saber diferenciar o que é um custo direto e um custo indireto. Tá? Então, o primeiro ponto é, o que é um custo direto e o que é um custo indireto? Certo? E veja que eu especifiquei custo. Tranquilo? Então, o primeiro ponto é, o que é custo? É tudo aquilo que eu gasto, tá certo? Para produzir o meu produto ou os meus produtos. Tranquilo? Então, quanto eu gasto para fabricar o meu produto? Quando eu falo produto aqui, pessoal, entenda tanto produto como serviço, tá certo? Funciona do mesmo jeito, tá bom? Então assim, a empresa tem gastos. Desses gastos eu preciso separar o que são custos, o que são despesas, tá? Grosso modo, custo, tudo que eu gasto na minha fábrica, na minha parte operacional. Como eu falei, pode ser serviço? Pode também, tá? Vamos imaginar aqui um escritório de contabilidade. O que é fábrica dentro de um escritório de contabilidade? São as pessoas que fazem o serviço de contabilidade, que fazem o serviço fiscal, de departamento pessoal. Então veja bem, qual é o produto gerado por um escritório de contabilidade? É o serviço contábil, fiscal, departamento pessoal. Ok, isso é a fábrica. A parte administrativa do escritório de contabilidade, administração, financeiro, enfim, você vê, são despesas, eles não fazem parte direta do produto ou do serviço, tá? Então o primeiro ponto é, dos gastos da empresa, eu separar o que são custos, produção, fábrica, de despesas, administração, comercial, financeiro, tá? Então o primeiro ponto é esse. Separando, eu vou pegar os custos e distinguir o que são custos diretos dos indiretos, tá? Diretos são aqueles gastos que eu utilizei e eu consigo mensurar por alguma unidade de medida, de medição, quanto eu usei naquele produto específico, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. A matéria-prima, ele é um custo direto, porque eu consigo identificar, eu consigo medir, calcular, através de uma unidade que pode ser quilo, metro, enfim, unidade mesmo, né, peças,
quanto eu uso para a fabricação do meu produto A, B, C, D e assim por diante. Então ele é um custo direto, eu aloco diretamente ao meu produto. Além da matéria-prima, a gente tem a mão de obra direta, né? Que é aquela mão de obra do operador que está mexendo, que está produzindo o meu produto A, B, C. Eu também consigo medir qual é o custo dessa mão de obra naquele produto. Através do que, Rogério? Através do salário dele e através do tempo que ele levou para produzir o produto A, B, C. Então perceba, custo direto é aquele que eu consigo alocar diretamente aos meus produtos. Tranquilo? E os indiretos? Os indiretos são aqueles gastos em comum. Eu não consigo, de uma forma direta, saber quanto eu gastei para o produto A, B, C, D, E e assim por diante. Exemplo, a mão de obra indireta. Por exemplo, o salário do gestor da fábrica, do chefe de fábrica. Às vezes ele dá suporte para a linha de produção do produto A, do B, do C, ele ganha um salário, mas ele trabalha em todas as linhas. Então perceba, não consigo de forma direta alocar ao produto. Eu tenho que alocar. Ok, por que você tem que alocar, Rogério? Qual o nome do custeio? Absorção. Os gastos diretos e indiretos relacionados à fábrica, custos, precisam ser absorvidos aos produtos. Então, os produtos, eles absorvem esses custos, tanto os diretos quanto os indiretos, tá? Os indiretos, nós precisamos fazer o que nós chamamos de rateio, que é uma divisão, tá certo? Eu preciso saber quanto dessa mão de obra aqui do chefe de fábrica foi utilizado para fabricar o A, o B, o C e assim por diante. E cada contador define o seu critério de rateio. Outro exemplo aqui de custo indireto, o aluguel da fábrica, tá certo? Quanto o produto A, produto B e C consomem desse aluguel? Eu preciso fazer um rateio com base em algum critério, por exemplo, metro quadrado. Quantos metros quadrados são utilizados na produção de A, de B, de C e assim sucessivamente? Tranquilo? Maravilha. Então vamos dar sequência aqui, ó. Então, o custeio por absorção, ele tem essa característica, né? Que é os produtos absorverem os custos, tanto diretos quanto indiretos, tá? Então, assim, uma dica para você quando a gente estiver trabalhando com custo por absorção, o foco é custo direto e indireto, tá? Ah, Rogério, mas não tem aquele esquema do variável, fixo, variável? Tem também, tá? É um conceito de custo fixo, variável, mas ele é mais utilizado no sistema de custeio variável, que a gente vê isso em contabilidade gerencial. No absorção, a gente trabalha muito mais com diretos e indiretos, tá? De uma forma assim macro, para você não se perder, custo direto geralmente são os custos variáveis. Perceba, matéria-prima e mão de obra direta. Quanto mais eu produzo, ok? Mais eu gasto. Variável. Quanto menos eu produzo, menos eu gasto. Tranquilo? E geralmente os custos indiretos, eles são fixos. Então, por exemplo, o salário do gestor da fábrica, ele é fixo, tá certo? O aluguel da fábrica, fixo. Independente de quanto você vai produzir, você tem aquele valor fixo mensal. Tranquilo? Quando eu falo fixo e variável, entenda sobre quantidade total produzida. Beleza? Porque se você for levar em consideração individual, eles se alteram. Tá bom? Então, assim, como nós estamos trabalhando com custeio por absorção, eu vou colocar aqui para você, ó, um esquema gráfico para, de repente, te ajudar, tá? No momento do seu estudo. Então, entenda aqui, ó. A empresa tem gastos, ok? Esses gastos
Primeiro, a gente tem que separar aqui o que são custos. Entenda custo como fábrica, aquilo que eu expliquei para você. Ó. O que você gasta para produzir, tanto produto quanto serviço. E o que você tem aqui como despesas. Tranquilo? Então você tem lá os gastos, ok? Separe ele em custos, aquilo que você gasta com a fábrica, com a produção, tá? Tanto fábrica, produto quanto serviço. E o que você gasta com despesas. Esse é o primeiro passo. Legal. Segundo passo, você vai separar aqui dentro de custos o que são custos diretos e os indiretos. Beleza? Lembrando que os diretos, eles já vão cair diretamente aonde? Nos produtos. Então perceba. Gastei, classifiquei como custo, identifiquei que ele é um direto e ele já cai direto no produto. Os indiretos, ó, antes de chegar nos produtos, ele passa por um processo de rateio, que é uma divisão. E aí sim cai nos produtos, tá? Então, indiretos são aqueles gastos em comum, tá? E eles precisam ser divididos pelos produtos. Mas observem que no final das contas, ó, aqui dentro dos meus produtos, eu absorvi tanto custos diretos quanto indiretos. Tá? Então esse é um esqueminha gráfico que de repente te ajuda aí no momento dos seus estudos. Tranquilo? Se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão de custo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui no YouTube, um link de um treinamento que eu dou de custos, tá? Depois você entra lá, dá uma olhada, vê se te agrada, se te interessa, tá bom? Lá eu explico todos os métodos de custeio, absorção, variável, sistema ABC de custeio, sistema pleno, padrão, enfim, tá? Fora os conceitos. Mas aqui você tem um esquema gráfico resumido do que é um custeio por absorção, beleza? Lembrando que ele é o único aceito para a gente estar fazendo a nossa escrituração contábil. Beleza? Maravilha. Colocando em prática isso que eu expliquei para você, vamos pegar aqui a questão 24 do exame de suficiência, que caiu agora aí no segundo semestre de 2017, referente a esse custeio por absorção. Tá bom? Muitos dos alunos, né, que fizeram o cursinho aí comigo, quando viram essa questão aqui, mataram de cara. Por quê? Porque eu mostro um esqueminha gráfico que facilita o entendimento. E esse esquema eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Existem várias formas de você resolver essa questão, tá? Eu já te mostro um esquema gráfico, por quê? Porque quando você pegar um exercício um pouco mais complexo, tá certo? Você segue esse esquema gráfico e o seu risco de errar, ele é muito pequeno, tá bom? Esse aqui nem precisaria de fazer esse esquema gráfico que eu vou mostrar para você, tá? De bate pronto aqui você já mata essa questão, ó. Essa é uma questão com nível de dificuldade assim fácil, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma empresa ela produz um único produto, produto A, tá? Costumo falar, quando tem um único produto é o melhor dos mundos. Por que, Rogério? Você lembra aqui no esquema? Gastei, separei o que é custo e despesa. Dos custos eu pego o que são custos diretos e indiretos. Direto eu aloco diretamente ao produto. Os indiretos eu preciso fazer um rateio. Quando eu tenho um único produto, eu não preciso fazer rateio. Por quê? Porque todo aquele custo indireto vai ser alocado a esse produto. Tá? Então, na hora de calcular, é como se tanto os custos diretos quanto os indiretos fossem o quê? Todos diretos, porque você não tem que dividir. Eu sempre conto a história do filho único, né? Quando você tem um filho único, todo o seu gasto, todo o seu investimento é tudo para aquele filho. A partir do momento que você tem o segundo filho, né, as coisas começam a ser divididas, rateadas entre eles. Tá? É a mesma coisa com os produtos. Quando você tem um único produto, tudo é para ele. Se você tem 2 produtos ou mais,
Aí sim você começa a ratear. Então o melhor dos mundos é esse, quando você tem um único produto, beleza? E aqui ele diz o seguinte, ó, o estoque inicial de produto em elaboração é de 25 mil, o estoque final de produto em elaboração é 10 mil, a matéria-prima consumida de 90, mão de obra direta 26 e CIFs, que são os custos indiretos de fabricação, 19 mil. Então perceba aqui, ó, estoque inicial e final de produto em elaboração ou produto em processo. Isso aqui é a nossa fábrica. Tranquilo? Aí você vê aqui, ó, matéria-prima consumida. Aí você classifica, matéria-prima é um custo direto ou indireto? Pô, Rogério, ele é direto. Eu consigo medir quanto de matéria-prima eu usei num produto. Show de bola. Mão de obra direta. O próprio nome já diz, direto, custo direto. Eu consigo saber quanto eu gastei de mão de obra de funcionário naquele produto específico. Os CIFs, custos indiretos de fabricação ou gastos gerais de fabricação, gastos indiretos de fabricação. Perceba, sempre tem a palavra indireto. Falou indireto, você sabe que são custos indiretos e automaticamente você vai ter que fazer o quê? Rateio. Só que nesse caso, como eu te falei, como é um único produto, você não vai ter que dividir esses 19 mil com ninguém. Ele vai direto produto A. Tranquilo? Maravilha. Então, o primeiro passo é você classificou aqui os custos. O segundo passo é o esquema gráfico. Toda fábrica, quando você fala de custo, toda, você tem aqui, ó, um estoque de matéria-prima, ok? Você tem um estoque de produto, processo, que é a sua fábrica, e você tem um estoque aqui de produto acabado. O esqueminha gráfico que eu falei para você é exatamente esse. Você tem que colocar os 3 estoques, tá certo? Matéria-prima, processo e acabado, tá? Matéria-prima é aquele estoque dos ingredientes que vão ser utilizados para a fabricação do seu produto, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Você fabrica bolo de chocolate. Aqui dentro você tem o quê? Farinha, chocolate, fermento, ovo, manteiga, óleo, enfim, tudo aquilo que você vai usar para a fabricação do seu bolo. Maravilha. Quando você começa a produzir o bolo, esse processo de produção, processo produtivo, ele acontece nesse estoque aqui, ó, produto em processo. Automaticamente, para eu produzir, eu preciso o quê? Fazer uma requisição de matéria-prima, tá? Eu preciso tirar essa matéria-prima desse estoque, nessa prateleira, e colocar ele dentro da fábrica, tá certo? Só que dentro da fábrica, a matéria-prima sozinha não se transforma em bolo. É aqui que eu vou começar a colocar os demais custos. Por exemplo, a mão de obra direta. Por quê? Porque eu preciso do cozinheiro, eu preciso da cozinheira para pegar essa farinha, esse fermento, esse chocolate, bater na batedeira, colocar no forno, levar para a geladeira, enfim. Eu preciso de gente para produzir. Mão de obra direta, tá? E além dessa mão de obra direta, eu também tenho quem? Os CIFs, que são os custos indiretos de fabricação. Por exemplo, se você tem um supervisor nessa sua cozinha tomando conta lá das confeiteiras, esse é um custo indireto de fabricação. A depreciação desses equipamentos que você utiliza na cozinha, CIF. O aluguel desse espaço, CIF, tá certo? Então aqui dentro, a composição da matéria-prima, mão de obra direta e CIF é o que vai te gerar a produção. Beleza. Você concorda que fazendo isso daqui vai chegar um momento que esse seu produto ele vai estar pronto. Então você vai ter uma produção aqui, ó, produção acabada. Tranquilo? Então é como se esses bolos estivessem o quê? Em cima da sua bancada lá na cozinha. Tá tudo prontinho. Bom, se está pronto, ele não pode ficar mais lá na cozinha. Eu tenho que tirar ele desse estoque e colocar num outro tipo de estoque. Que estoque é esse, Rogério? O estoque de produto acabado, estoque de produto pronto para ser vendido.
A hora que isso acaba, eu tiro ele daqui, ó, e jogo para o estoque de produto acabado, minha produção. E ela fica ali na vitrine, pronta para ser vendida. Tranquilo? Então, se você entender esse mecanismo, você mata as questões de custos. Tranquilo? Então, vamos aplicar esse método nesse exercício, para você ver como funciona. Beleza? Então, vamos lá. A empresa, ela disse que tinha um estoque inicial na fábrica, tá certo? Então, ela já trazia do mês anterior uma produção que ficou. Virou um mês e você estava com bolo no forno. De quanto? A gente tinha um estoque inicial aqui, ó, de 25 mil. Beleza. É como começou esse mês, tá? Além disso, do que você trazia no mês anterior, você começou a produzir mais coisas durante esse mês. E o exercício ele te diz, ó, você consumiu matéria-prima no valor de 90 mil. Isso significa o quê? Que você poderia ter aqui, ó, por exemplo, matéria-prima no valor de 90 mil. Certo? Se eu consumir, eu tenho que mostrar que essa matéria-prima saiu daqui, ok? Eu fiz uma requisição de matéria-prima, então ela saiu desse estoque e entrou onde? No meu processo. 90 mil. Beleza? Então, junto com aqueles 25 que vinha do passado, você colocou mais 90 mil de matéria-prima. Além da matéria-prima, você também usou mão de obra. Então tá aqui, ó, mão de obra direta. Valor 26 mil. Tranquilo? Além da matéria-prima, mão de obra direta, você tem os CIFs, custos indiretos de fabricação, que acontecem aonde? Na fábrica. Beleza, no valor de 19 mil. Beleza? Então você alocou os custos à sua produção. Perceba, a sua produção absorveu os custos, absorveu os gastos ocorridos na sua fábrica. Beleza? Então agora, ó, você tinha 25 mil, certo? Você colocou mais 90 de matéria-prima, mais 26 de mão de obra direta e mais 19 de CIF. Se a gente somar isso daqui, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 151, 160. Aqui, ó. Somatória disso deu 160. Beleza? Agora, quanto dos 160, Rogério, nós produzimos? Que é o que ele quer saber. Né? Qual foi o valor da minha produção? Quanto dos 160 eu concluí? Aí você vai matar essa questão da seguinte forma. Ele te deu o estoque final da fábrica. Então ele disse o seguinte, olha, no final do mês vigente, sobrou na sua cozinha 10 mil. Tranquilo? Então isso é sobra. Isso aqui você vai levar para o mês seguinte. Então quer dizer, não ficou pronto 10 mil. Ora, se você havia gasto 160 e desses 160 você sabe que 10 ainda está em processo, logo 150 mil foi o valor da sua produção. Então você vai dar baixa dessa produção da cozinha, você vai tirar esses bolos da cozinha e vai transferi-lo para onde? Para o acabado. Então o valor da minha produção foi de 150 mil. Tranquilo? Então a resposta dessa questão, deixa eu pegar aqui. É a alternativa D de dado. Tranquilo? Então perceba, é um exercício muito simples, tá? Você poderia ter feito aqui direto na sua HP, se você entende a lógica do custo, tá? Mas aqui eu quis colocar de uma forma bastante detalhada para você entender o método, tá? É muito importante a gente, quando vai resolver algum exercício, algum problema, alguma questão,
não só em prova de CFC, mas no seu dia a dia como contador, como contadora, é você ter um método de trabalho, tá? E esse é um método que eu gosto de usar, porque eu consigo enxergar de uma forma mais clara em que fase o meu produto se encontra dentro desses estoques. Tranquilo? Então ficou aí um pouco sobre custeio por absorção, né? Alguns conceitos, aquele esqueminha gráfico que eu deixei para você, né? De repente isso te ajuda aí nos seus estudos. E esse esquema, esse método de custeio de 3 estoques, matéria-prima, processo e acabado. Tranquilo? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, né? Eu peço para você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, você curtir o vídeo. Para você pode não ser muito importante essa curtidinha que você dá aqui, mas para mim é muito importante. Então, se você puder me ajudar, eu ficarei muito grato, tá bom? E se inscreva no canal também, que sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Tranquilo? Então, desejo sucesso sempre para você. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!